E aí galera, aqui fala com vocês, eu Lúcio, seu narrador, para mais um vídeo de Avatar Legends de RPG. Hoje falando aqui sobre movimentos de equilíbrio. Bom, vamos lá, eles são 4 movimentos que todos os PCs podem ter e podem utilizá-los em determinados momentos, né? E quando ele também achar que seja apropriado. Então ele fala, eu quero conversar com o NPC e tal, para ver se eu consigo utilizar esse movimento aqui. E aí ele vai e fala: se eu não tenho toda certeza, mas lembrando que já que esse Kickstarter não está completo, nem tem como eu buscar essa informação. Mas ao que eu entendi, não tem como você utilizar isso no meio de uma batalha. Você está numa luta, você tem que lutar, mas antes da luta são esses movimentos de equilíbrio, vocês podem usar muito eles, tá? E vamos começando com eles aqui. Resistir à alteração de seu equilíbrio. Quando você resiste a um NPC mudando seu equilíbrio, role. Se você obter um sucesso, você mantém com sucesso seu equilíbrio atual, apesar de suas palavras ou ações. Em mais 10, escolha 2, e com 7 e 9, escolha 1. Aí, deixa eu explicar antes, né? Nesse caso, a gente gira 2d6, tá? Nesse RPG inteiro, a gente vai girar com 2d6. E nesse momento você vai somar também o equilíbrio contrário àquele que você está sendo mandado, né? Então, se alguém te chama pro seu lado branco do equilíbrio, você vai rolar com o seu lado preto. Então, eu não sei onde você estaria na tabela de equilíbrio, que eu falei no vídeo passado, mas você ia poder acabando tendo uma soma ou uma subtração nesse teste e tal. E isso vai acontecer quando alguém tentar mudar seu equilíbrio com palavras. Tem coisas que são instantâneas, então não tem como você reagir com movimentos de equilíbrio. Mas tem outras que você pode reagir. E esse é um caso bem interessante de quando algum NPC está falando com você e tentando te alterar para um lado e você utiliza isso para tentar resistir. E lembrando que tem essa coisa aqui, que se você tirar um 10 ou mais no resultado final do dado, você vai escolher 2 e com 7 e 9 você escolhe 1. E o que são essas escolhas? São essas 3 que estão aí na tela. Limpe uma condição ou marque o crescimento atingido imediatamente para provar que estão errados. Então, ou você marca uma condição ou você marca um crescimento, né, que é um ponto de XP. A segunda, mude o seu equilíbrio para o princípio oposto. Então, se ele está te puxando para o lado branco, você vai puxar para o lado preto. Aprenda qual é o seu propósito, se houver, né, o propósito inimigo. Se você já sabe, marque mais um para frente contra eles. Significa que você tem mais um na soma dos seus dados para o primeiro teste que você tem, tá? Então, quando tem mais um para frente. Se fosse mais um contínuo, você ia ter por toda a luta contra esse oponente. Mas vamos lá, em caso de falha, eles já sabem exatamente o que dizer para desequilibrá-lo. Marque uma condição e o GM mudará seu equilíbrio 2 vezes. Então, o GM vai lá pegar e vai mudar seu equilíbrio 2 casas e você também vai ganhar uma condição. Que aí pode ser tolo, pode ser zangado e coisas do tipo. Falando em tolo, se você está com a condição tolo ativo e você tenta resistir à alteração de seu equilíbrio, você tem menos 2 nesse teste, porque é uma penalidade da condição tolo, tá? Vamos para o segundo movimento de equilíbrio. Viver de acordo com os seus princípios. Quando você age de acordo com os valores de um princípio, marque uma fadiga para rolar com esse princípio ao invés de qualquer estatística que você normalmente faria. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo do Hammer, que um dos princípios dele é força. Então vamos falar que ele está fazendo uma atitude que vai bem de encontro com o princípio da força. Então, sei lá, ele vai levantar uma pedra para seus amigos conseguirem fugir ou quebrar uma coisa muito grande para que seus amigos possam fugir, sei lá, uma parede imensa. Ele pode, já que ele está indo para o seu princípio da força, ele marca uma fadiga, porque ele está vivendo de acordo com seus princípios. E vamos falar que ele ia rolar com paixão, mas ele não tem paixão muito alta. Vamos lá falar que ele tem 1 de paixão. E vamos falar que ele tá com o lado da força dele ativo para mais 2. Então ele pode viver de acordo com o princípio dele, marcar uma fadiga e em vez de rolar com a estatística, ele rola
com a quantidade que ele tá agora do seu princípio de força, né? No exemplo do Hammer. Mas qualquer personagem ia poder fazer essa coisa de marcar de acordo com o seu princípio. Lembrando que força é o do Hammer, tá? Só lembrando aqui, outros princípios tem para outros personagens. Porém, se você fosse usar outro princípio, né? Você não pode utilizar viver de acordo com o seu princípio para subscrever outro princípio. Então vamos dar um exemplo que você tem que fazer um teste onde você usa o seu lado branco e você fala, eu quero viver de acordo com meus princípios, marcar uma fadiga e jogar com preto. Isso não pode ser feito. Você só pode substituir a soma, fazendo dessa forma uma estatística. Estatísticas que são criatividade, harmonia, foco e paixão. Você não pode utilizar para utilizar esse outro princípio, tá? Vamos para o terceiro. Chamar alguém para fora. Quando você chama abertamente alguém para viver de acordo com os seus princípios, nomeie e role com seus princípios. Então você nomeia a pessoa, então eu quero fazer com tal pessoa. Então você não vai e rola com seus princípios falando quem que você quer utilizar isso, tá? Se você obter um sucesso, eles são chamados para agir como você diz. Então lembrando que você tem que até explicar como que você quer trazer meio ele pro teu lado, né? E isso serve até mesmo para um NPC inimigo, tá? Só que ele tem uma escolha. Que quando você tem sucesso, ele pode fazer uma coisa. Ou ele faz o que você está pedindo, ou ele age de acordo com os seus princípios. Lembrando que não é necessariamente dar uma ordem para ele, tá? É algo diferente, é tipo... Cara, por que você faz isso? Você tem que lutar com a gente, você tem que, tipo, salvar tal pessoa, não matar, e você começa a fazer um discurso. Eu acho que vocês conseguem entender. Ele pode agir de acordo com o que você tá pedindo pra ele, do que você tá clamando para que ele faça, que ele siga um lado não da luz necessariamente, porque você pode chamar ele pro lado das trevas, né? Ou ele marca uma condição. Então, é bem interessante isso, porque o cara também vai ter escolha. Do mesmo jeito que você chama ele, ele tem uma escolha, só que isso vai meio que penalizar ele, porque condições não são necessariamente boas, né? Então, com um 7 e um 9, lembrando que isso já acontece se você obteve um sucesso, então 7, 9 ou mais 10 é um sucesso, então já acontece essa coisa de marcar condição e tal. E com um 7 e 9, eles podem mudar sua própria mente. Marque uma fadiga ou eles mudam o equilíbrio conforme escolher. Ou seja, já que 7 e 9 não é necessariamente um sucesso total, se você tirar esse 7 e 9, você também vai ter que escolher. Ou você muda o seu equilíbrio conforme o inimigo quer. Lembrando que o primeiro efeito que eu disse já acontece, porque 7 e 9 é um sucesso. Porém, você também, com as palavras que ele deu na tréplica dele, né, na resposta dele, você também tem que escolher entre marcar uma fadiga ou ele mudar o equilíbrio seu. Em caso de mais 10, isso não ocorre, tá? Lembrando, só em casos de 7 a 9. Em mais 10, só acontece o primeiro efeito, que só vai penalizar o inimigo e não você. Em caso de falha, eles podem exigir que você haja de acordo com os princípios dele. Então, você vai ter que escolher marcar uma condição ou agir como eles solicitam. Então, você começou a fazer um discurso para ele e ele deu uma resposta muito boa, que agora é a sua escolha, ficar com uma condição ou agir como eles solicitaram, tá? Lembrando que cada personagem só pode usar esse movimento uma vez por sessão, tá? Então você não pode abusar de tentar chamar alguém para o seu lado, tá? E se você tiver com a condição medo marcado, você tem -2 nesse teste, ok? Então, vamos para o próximo. Negar uma chamada. Quando você nega um NPC chamando você para viver de acordo com os seus princípios, lembrando que na técnica anterior, se você utilizar nele e você meio que falhar, ele usa em você, mas você não pode usar essa daqui, tá? Mas agora, se ele tá conversando com você também, tentando chamar você pro lado dos princípios dele, você rola com o princípio de que ele tá falando, né? Então, se ele tá falando de algum princípio exato que você possui, ou tá falando do seu lado branco, por exemplo, você tem que rolar com esse princípio, tá? Se você obtiver sucesso,
haja como eles dizem e marque uma fadiga, né? Então, se você tiver sucesso, o bom é falhar nesse caso. Com 7 ou 9, você também deve mudar seu equilíbrio para o princípio invocado. Então, a primeira coisa é você faz o que ele diz ou marca uma fadiga, e se você tiver 7 ou 9, você ainda tem que mudar o seu equilíbrio pro lado que ele solicitou, né? Então, se ele está falando seu lado negro, você vai girar com o seu lado negro e ele vai ainda mover o seu princípio mais ainda pro lado negro, ou se não tiver nada movido, ele vai só puxar um pouquinho pro lado negro, uma casa só, tá? Em uma falha, você permanece forte. Elimine uma condição, elimine uma fadiga ou mude seu equilíbrio conforme sua escolha. Lembrando que, como foi dito aqui, é um desses 3 opções. Então, se você falhar, você escolhe uma dessas 3 opções. E aí você fala, por que eu tenho que falhar nesse teste? Porque quem escolhe o princípio é o inimigo. Então, normalmente ele vai escolher algum princípio que você tem soma, por exemplo. Então, ele está só alimentando esse seu lado. Então, se você passa no teste de... Tipo, ele tá alimentando o seu lado, e você, por causa que tá com esse lado alto, ou por causa da sorte nos dados, que nesse caso seria um azar, você acabou passando do teste e ganhando, aí você tem problemas, porque significa que ele tá conseguindo mexer na sua cabeça. Então, é assim que funciona, tá, gente? E a condição culpado te dá -2 nesse teste. Então, vamos lá pro próximo. Mas, sim, já foram os 4 movimentos que eu falei, né? Negar uma chamada, chamar alguém para fora, viver de acordo com seu princípio, com seus princípios e resistir à alteração de equilíbrio. Mas tem um último que é simplesmente perder o equilíbrio. Se o seu equilíbrio mudar para uma extremidade e depois passar dela, você perderá o equilíbrio. Ou seja, lembram da tabelinha? Ela vai de 0 até 3 no lado preto e de 0 até 3 no lado branco, tá? Se você chega até o 3, independente do lado que seja, e você tem que passar desse número, então, tipo, mude uma casa para longe do seu centro, e você fala, mestre, eu já tô em mais 3, não tem mais pra onde ir. Você perdeu o equilíbrio. Então, você fica obcecado por esse princípio, e isso não é saudável, tá? E você tem que escolher uma das seguintes coisas que eu vou mostrar aqui. Ceda ou se submeta à sua oposição. Perca o controle de si mesmo de forma destrutiva e prejudicial. Tome uma atitude extremamente de acordo com o princípio e, em seguida, fuja. Então você tem que escolher uma dessas. É bom que o sistema dá uma escolha para você. E também uma outra coisa acontece. Depois, quando você tiver alguns tempos para se recuperar e reencontrar você mesmo, né? E se reencontrar, volte a jogar com todas as suas condições e fadigas limpas. E seu centro dá um passo para o lado do princípio. Então, lembrando que o centro de um personagem começa em 0, 0. Mas se você, por exemplo, foi muito para o lado preto, o seu centro agora é uma casa para o lado preto. Então, esse é o seu novo centro e normalmente vai ser mais fácil de você acabar cedendo no seu princípio. Então, você primeiramente dá uma raiva muito grande e depois você fica prejudicado com o centro alterado. Eu gostei muito desse sistema de centro aqui e é bem interessante. Então é isso, galera. Lembrando que esse RPG está em Kickstarter, então ele não está completo, mas eu já estou trazendo aqui para que vocês possam jogar uma aventura antes desse livro sair, porque esse livro só vai sair daqui a uns 6 meses e tal, muito mais que isso, para falar a verdade. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham entendido bem e que tenham gostado desse vídeo. Aqui quem falou com vocês falou, Suzu Cerrado, e fui.